noite, queridos. Paz seja convosco. Estamos aqui hoje, começando mais uma semana, graças a Deus, com chuva, que nós estávamos precisando. Graças a Deus por isso. E vamos começar, nossa transmissão fazendo uma oração. E eu peço que vocês não deixem de compartilhar, o link de hoje, compartilha no Facebook. Mais tarde também ele vai estar disponível no YouTube, no canal Lúcio Vieira X. Então você também pode estar compartilhando a palavra de Deus, amém? Então vamos orar para Deus nos abençoar nesta hora. Senhor nosso Deus, na tua presença agora, nós abençoamos, meu Deus, essa transmissão. Pedimos que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, sobre todos os nossos amados irmãos que estão conectados aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar na transmissão ou assistir mais tarde, que a bênção do alto esteja sobre cada um, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração e pedimos que o teu bendito Espírito esteja sobre nossas vidas e sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? E a palavra de hoje, ela está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 17 até o verso 19. Amém? E o nosso tema é reconciliados com Deus, Reconciliados para reconciliar. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Amém? Eu vou pedir para que vocês deixem esse texto aberto, porque ele é a base da nossa meditação de hoje. Mas nós vamos ler outros textos também, que hoje nós vamos falar justamente sobre essa reconciliação em Jesus Cristo. Mas antes, nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 22. Porque a gente faz uma reconciliação de algo que é quebrado, correto? Então, nós vamos ver aqui onde foi que esse vínculo, que esse elo foi quebrado. E a gente sabe que foi lá no Jardim do Éden, Depois que Adão e Eva pecou, a intimidade que eles tinham com Deus, O relacionamento que eles tinham com Deus foi quebrado. E aqui em Gênesis 3, 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós sabemos, que o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando ele caiu, ele comeu aquele fruto que Deus havia dito, que daquela árvore eles não deveriam comer. A intimidade, a comunhão que Deus tinha com o homem, ela foi quebrada. O primeiro pecado entrou no mundo, o pecado já havia se originado lá na eternidade em Lúcifer, mas na criação entrou aqui através de Adão e Eva. E então, com essa quebra, dessa comunhão, e por conta de que o homem agora, tinha se tornado um pecador, Deus o tirou do jardim do Éden, porque ainda tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida, e se Adão e Eva comessem daquela árvore também, eles se tornariam um pecador eterno. Então, não teria como, redimi-lo do seu pecado. Então, para a própria segurança e para que a promessa aqui que foi feita no versículo 15, quando Deus prometeu que da descendência de uma mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, justamente para reconciliar o homem de novo com Deus, para que essa promessa se cumprisse, então o homem não poderia comer da árvore da vida. Então ele foi colocado para fora do jardim.
E quando o pecado entrou no mundo, ele tirou aquela inocência, né? Adão e Eva foram criados em perfeição e em estado de inocência. Tanto é que eles andavam nus pelo jardim e não tinha, né, a consciência de que aquilo era algo ruim. Tanto é que a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram, a Bíblia diz aqui no capítulo 3, né, que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e se sentiram vergonha e medo. Então, se o pecado fosse algo bom, eles não se sentiriam dessa forma, porque eles correram e se esconderam de Deus, sentindo vergonha um do outro, de Deus e medo de Deus. Amém? Que é justamente o que o pecado produz no ser humano. O pecado produz medo e vergonha. Amém? E vamos então agora lá para o Salmo 51. Então nós vimos que lá no Éden a comunhão foi quebrada. Aquela intimidade que Deus tinha, né? Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança, né? Que eles não se pareciam fisicamente com Deus, mas na essência eles tinham a essência de Deus. Então eles tinham uma comunhão perfeita e infelizmente o pecado veio e tirou tudo isso. Salmo 51, aqui no verso 3, diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós falamos que lá no começo, né, o pecado trouxe medo e vergonha. E aqui também Davi, quando ele cometeu o pecado de adultério e depois ele cometeu um homicídio, né, matando a Urias, o seu fiel guarda, né, seu fiel soldado, né, uma pessoa ali que tinha uma posição importante no seu exército. Então, quando Davi cometeu tudo isso e ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrependeu e ele ora nesse Salmo 51, que é muito lindo, vale a pena ser lido todo. E ele fala então, né, que o pecado dele estava sempre diante dele. Porque o pecado, quando a gente erra, né, ele fica acusando a nossa consciência. Ele tira a nossa paz. Tanto é que no Velho Testamento Deus instituiu o sacrifício temporário de animais. Por quê? Porque o sangue de animais não tinha poder e não tem de perdoar pecados. Mas temporariamente ele aplacava a ira de Deus contra o pecado e também para o próprio pecador. A pessoa ia lá, oferecia o seu sacrifício, né, esperava a aprovação de Deus e ela ficava em paz com ela mesma. Por mais que fosse algo temporário, né, mas ela tinha a chance de se reconciliar com Deus, de se aproximar de Deus, porque o pecado ele nos distancia de Deus, ele nos deixa, né, com essa sensação ruim, consciência pesada, aquele mal-estar. A gente sabe que a gente está devendo alguma coisa para Deus, é uma sensação muito estranha, né? É a mesma coisa quando a gente comete alguma coisa contra alguém, que fica aquele clima estranho. O pecado ele nos deixa assim também em relação a Deus, amém? Porque ele nos separa de Deus. Então, esses sacrifícios do Velho Testamento, né, além de eles aplacarem a ira de Deus, eles também davam oportunidade para o pecador se sentir em paz com Deus, mesmo que provisoriamente, amém? Então, ele poderia, né, se sentir perdoado e ter a sua comunhão renovada e restaurada com Deus, amém? Por isso que os sacrifícios eles eram feitos de tempos, né? De tempos em tempos eles tinham que ser renovados. Uma, porque a gente peca todos os dias, né? E aí o nosso pecado vai cada vez mais nos afastando de Deus. Então, se a gente não tem aquele momento de se arrepender diante de Deus, de confessar o nosso pecado, na época do Velho Testamento, né? De oferecer o seu sacrifício, de mostrar o seu arrependimento, de confessar também o seu pecado, a gente não suporta ficar diante de Deus. E é o pecado que muitas vezes tem levado as pessoas a caírem cada vez mais no erro. Tanto é que quando a gente peca e não se arrepende, e depois peca e não se arrepende, depois peca e não se arrepende, o pecado começa a nos afundar de uma tal forma que nós não conseguimos, nós não temos forças para nos achegarmos perto de Deus. Então, meu amado, meu querido, né, que você nunca deixe acumular isso sobre a tua vida, mas pecou, todo mundo peca. Se arrependa, se coloca diante do Senhor para que esse pecado não te segue, para esse pecado não te afundar,
no seu erro, né? Para você não se sentir envergonhado, não se sentir com medo, não se sentir longe de Deus, não ficar com a sua consciência pesada de uma tal forma que você vai lá e comete um erro ainda pior, né? E cada vez mais a sua consciência vai te acusar e você vai se sentir indigno. Mas presta atenção que nós vamos continuar lendo, amém? Deus vai falar com você. Agora vai comigo lá para Isaías, né? Dos Salmos aí, um pouquinho para frente. Isaías capítulo 59, verso 2. Então nós vimos que o pecado, ele produz medo, isso mesmo, acho que eu falei certo. Isaías 59, 2, né? O pecado produz medo, o pecado produz vergonha, o pecado acusa a nossa consciência e a gente vai ver mais uma coisa ruim que o pecado faz. 59, 2. Mas as vossas iniquidades, né? As vossas transgressões, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Deus, ele é santo, né? Ele é um ser perfeito, infinito em poder, em majestade e em santidade, né? Nós vimos na escola bíblica no primeiro semestre que a santidade é um atributo de Deus, é uma qualidade inerente de Deus, faz parte da essência de Deus. Então, quando a gente peca, automaticamente o nosso pecado ele levanta uma parede, né, uma barreira, e Deus, por causa da santidade dele, ele não pode se aproximar. Não é porque ele não quer, mas porque ele não pode. Tanto exemplo é que quando Jesus chega lá na cruz, né, lá no Getsemane, quando ele já começou a sentir, ele começou a orar e o pecado da humanidade caiu sobre si, que ele começou a suar gotas de sangue, o pai já se afastou dele, porque o pai não poderia fazer nada, nem para impedir, porque era necessário que tudo aquilo acontecesse, mas como também porque Jesus estava levando sobre si o pecado. Naquele momento, Jesus se tornou um pecador por nós. Ele nunca pecou, mas o nosso pecado caiu sobre ele. E lá na cruz, quando ele clama, né, e ele fala, né, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus tinha abandonado Jesus, mas Deus não poderia fazer nada, porque Jesus era o maior de todos os pecadores. Ele estava, né, com todos os pecados da humanidade sobre si. Então, essa barreira, né, se formou e Deus não poderia fazer nada para tirá-lo dali, né? Na verdade, como Deus sim, mas era a vontade do Pai que isso acontecesse. Então, Jesus suportou tudo isso por nós e o Pai também, né, se afastou um pouco, mas ele estava ali, vendo, contemplando tudo, né, vendo o sofrimento do seu filho, mas tudo isso por amor a você e por amor a mim. Amém? Eu só dei o exemplo de Jesus só para vocês entenderem, né? Por que Jesus clamou na cruz? Porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Não que Deus o havia abandonado, amém? Mas os nossos pecados os separou de Deus naquele momento. E então Jesus também sentiu muito bem como o pecador se sente quando erra, né? Quando está cheio de pecado, né? Quando ele se sente longe de Deus. Mas Jesus fez o que ele fez para nos reconciliar com Deus, amém? Glória a Deus. Então, quando Cristo, né, ele morreu, ele levou os seus e os meus pecados, os pecados do mundo inteiro sobre si. Amém? Então, quando ele entregou o seu espírito na cruz, né, lá no livro de João diz, né, quando o Senhor bradou, está consumado, essa barreira caiu. Amém? A barreira caiu, as cadeias se quebraram, o muro, né, ele derrubou esse muro de separação, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, aquilo que nos separava de Deus, Jesus Cristo quebrou. Amém? Tanto que o sacrifício de Cristo é maravilhoso. A gente poderia meditar horas sobre ele, porque ele foi perfeito. Amém? Então, Jesus Cristo fez tudo isso por nós. Ele lá na cruz quebrou, ele derrubou todas as barreiras. Então hoje, irmão, irmã, nada nos separa do amor de Cristo. Hoje não tem nada que nos impeça de nos aproximarmos de Deus. Porque até quando nós pecamos, nós podemos confessar o nosso pecado, ele cai de novo, né? Ele é despedaçado e nós nos achegamos a Deus. Nós falamos isso esses dias atrás, né? E nós irmos além, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Amém? E em João
12:32, o Senhor Jesus disse assim, ó: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus estava falando de quando ele fosse levantado na cruz, né? Nós sabemos que Jesus não morreu, né, no chão, ele não foi morto por uma lança, por uma espada, né, no chão, né, ele não foi atacado, mas ele morreu pendurado em cima na cruz do Calvário, assim como Moisés levantou aquela haste, né, com aquela serpente, e todos que olharam para ela lá no alto foram salvos. Então Jesus Cristo também, ele foi pendurado na cruz do madeiro, né, ele ficou lá no alto, e todos aqueles, né, que olharam para ele naquele momento, e até hoje Jesus não está na cruz, mas a cruz é o símbolo da nossa salvação. Então todos aqueles que olham para a cruz são salvos, poderão viver para sempre. Amém? Então Jesus falou, né, que ele atrairia todos a ele. Quer dizer, né, a morte dele lá no alto, ele atraiu primeiro os nossos pecados, que a gente já falou, né? Ele atraiu os nossos pecados sobre si, e quando ele morreu, ele quebrou essa barreira de separação e ele nos atraiu a ele para nos levar a Deus, irmãos. Olha que coisa incrível, né? Jesus nos levou para Deus novamente. Então, tudo aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden, Jesus trouxe de volta, que é a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, a liberdade de falar com Deus, de clamar Abba Pai, amém? Que pelo Espírito Santo nós podemos ter essa liberdade de clamar Abba Pai, o nosso Deus. Então, Jesus fez tudo isso por nós. Então, a partir de agora, nada pode nos separar mais do amor de Deus. O caminho já foi aberto. Então, não precisamos mais do sacrifício dos animais. Amém? Agora, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez, é definitivo, não é temporário. E todas as vezes que nós pecamos agora, nós confessamos o nosso pecado diante de Deus. Não precisamos de mais ninguém, nem para interceder por nós e nem para fazer o sacrifício por nós. Jesus intercede por nós e ele já foi o sacrifício perfeito. E agora, então, a gente volta lá para 2 Coríntios, que é o nosso texto, no capítulo 5, no verso 17, eu vou ler de novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Você que recebeu esse sacrifício de Jesus Cristo na sua vida, Jesus lá na cruz deixou o seu velho homem, deixou o seu pecado e hoje você é uma nova criatura. E se você ainda não tem esse Jesus, é a sua chance de entregar o seu coração, né? Você mesmo aí na sua casa, falar com Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e eu quero me tornar uma nova criatura. E você se torna sim uma nova criatura em Jesus. Verso 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Quem fez tudo isso foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, através de Jesus Cristo, nos reconciliou consigo novamente. O primeiro Adão, que foi o Adão lá do jardim, quebrou a intimidade. O segundo Adão, que veio perfeito, ele restaurou essa intimidade, ele nos reconciliou com Deus. E aqui no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, em primeiro lugar, nós fomos reconciliados com Deus. Em segundo, nós também fomos reconciliados, amados e queridos de Deus, para reconciliar outras pessoas a Deus também, com Deus. Não é verdade? Tem gente que acha que foi salvo só para ele servir a Deus, só para ele ir para o céu, mas não é. O Senhor nos salvou, a mesma graça que nós recebemos de Deus, agora nós temos que dar para as outras pessoas, nós temos que levar outras pessoas a conhecer essa graça de Deus. Amém? Então, por isso que essa palavra de reconciliação também foi colocada em nós. Amém?
nós agora somos agentes de reconciliação. Tanto é que no comecinho do verso 20 diz que nós somos embaixadores de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Por quê? Porque através de nós as pessoas podem conhecer a Jesus e através de Jesus Cristo elas se reconciliam de novo com Deus. Amém? Nós fomos chamados, né, para ser um reflexo da glória de Deus aqui nessa terra, para brilharmos Jesus. Jesus é o sol da justiça. Eu gosto muito dessa comparação, né? Jesus é o sol da justiça. E lá em Filipenses 2,15 diz que nós somos os astros no mundo. O sol brilha sozinho, não depende de ninguém. Ele reina absoluto no universo. Tanto que se o sol um dia se apagar, o universo ele é destruído, ele não existe mais. Né? Isso daí é ciência. Pelo menos o nosso sistema solar, né? Ele gira todo em torno do sol. Então, Jesus é esse sol, é o sol da justiça, é o sol que brilha, é a luz que veio ao mundo. E nós somos astros. E eu gosto de nos compararmos, né, com a lua. Quando a gente sai em noite de lua cheia e aquela lua maravilhosa que nos encanta, né? Eu amo ver a lua cheia. E aí você fala, nossa, que coisa linda, como a lua está brilhando, né? Mas na verdade a lua não brilha sozinha, ela está refletindo a luz do sol, que está lá do outro lado do planeta, né? E a luz dela é tão forte que bate inteira na lua, conforme a posição que ela está, e a lua refletindo a luz do sol brilha aqui na terra. Então é isso que Jesus está fazendo, ele está lá no céu, e a glória dele sobre a tua vida é tão grande, meu querido, que ela brilha em você e você ilumina o mundo. Amém? Por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Não é que nós temos luz em nós mesmos, mas nós somos um reflexo da luz de Jesus Cristo. Por isso que esse ministério da reconciliação está em nós também. Nós mostramos Jesus para levarmos as pessoas para Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 2, um pouquinho aí à frente, no verso 14. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longes, que somos nós, aos que estavam perto, né, que são os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aqui Paulo está falando então sobre essa reconciliação, né, que Jesus, através da sua carne, do seu sacrifício, ele nos reconciliou com Deus. E ele não só nos reconciliou com Deus, como ele também nos reconciliou uns com os outros. Até então, aqui, a salvação era para os judeus, mas através de Jesus Cristo, a salvação agora ela é diretamente oferecida para judeus, para gentios, para gregos, para pessoas do mundo todo, de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer nação. Amém? Deus amou o mundo todo. Então, dessa mesma forma, né, eu tenho direito a essa graça, você tem, aquele que está perto de você tem, o seu vizinho tem, aquele que está longe de você tem direito a essa graça. Então, nós temos que ser agentes de paz, agentes de reconciliação, aproximar as pessoas de Deus. Amém? Porque todo aquele que recebe Jesus faz parte da família de Deus, do corpo de Jesus Cristo, que é um só. Lá não tem diferença. Quando a gente chegar no céu, né, hoje nós temos fisionomias diferentes, aparências diferentes, raças diferentes. Lá no céu não sei como nós vamos nos parecer, mas nós seremos um só povo, uma só noiva, uma só igreja. Amém? Glória a Deus, né? E enquanto nós estamos aqui, então, nós temos sim que reconciliar o mundo com Cristo, do mesmo jeito que nós fomos reconciliados. Então, meu querido, né, não fica aí... a gente sempre prega, né? Não fica aí isolado socialmente de tudo.
Você talvez esteja ainda no grupo que está em casa, talvez você já está no grupo que já está trabalhando, que está circulando pelas ruas, que está frequentando os cultos, né? Mas independente de qualquer coisa, né? Usa as redes, usa os cultos que você tem assistido, dá uma palavra de Deus para as pessoas, porque muitos estão destruídos, né? Estão aos frangalhos. Nós estamos praticamente num pós-guerra, meus amados. Essa situação que a gente está passando aqui e esse retorno é a mesma coisa que tivéssemos passado por uma grande guerra, por uma situação de catástrofe. Então nós estamos e vamos, né, em nome de Jesus, nos reconstruir. Vamos construir este mundo de novo até que Jesus Cristo venha nos buscar. Nós vamos sair dessa. Então nós precisamos ser agentes para que essas pessoas se acheguem a Jesus, conheçam o Deus verdadeiro. Amém? Há muitos feridos precisando de cura. E a cura é Jesus, Ele é o médico e nós somos os enfermeiros, né, que cuidam dessas pessoas e levam as pessoas a Jesus Cristo. Amém? Então fica aí com essa palavra, que Deus te abençoe. Jesus nos reconciliou com Deus, nos reconciliou, né, uns com os outros e quer nos usar para trazer mais pessoas para Ele. E que você seja esse agente de reconciliação, o embaixador de Jesus Cristo. Amém? Então, vou orar por você agora. Senhor, meu Pai, na Tua presença, Jesus, nós agradecemos por esta palavra. E eu intercedo por cada vida, Jesus, que está agora. Senhor, aqueles que estão se sentindo tristes, desanimados, cansados, que talvez, né, tenham se sentido tão pequenos diante de toda essa situação, tão incapazes, meu Deus, de conseguir administrar tudo isso. O isolamento, até agora mesmo o retorno, né? Alguns estão sofrendo agora com o retorno às atividades. Senhor, abençoa mesmo, Pai, que em todas essas situações o Espírito Santo mostre oportunidades para os teus filhos serem bênção, oportunidade para os seus filhos brilharem, oportunidade para eles serem luz neste mundo, né? Para fazerem toda a diferença, pregar o teu amor, levar as pessoas a Jesus Cristo. Então eu te agradeço mesmo e peço mesmo que o Senhor os abençoe grandemente, para louvor e glória do Senhor, alcança cada vida e abençoe a cada lar, em nome de Jesus Cristo, que haja paz e bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E então, antes de eu passar as orientações, né, para o culto da quarta-feira, vamos ver quem está na transmissão conosco, amém? Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Pastor, nós temos aqui a irmã Maura. Deus abençoe, Maura. Amandinha, Amanda Carmen. Amém, Amanda. Fátima, Toninho. Glória a Deus, Deus Marli, abençoe, amém. Claudete Deus Fonseca. abençoe, Cláudia. Andréa Serdã. Deus abençoe, André. E feliz Graça, aniversário, viu? graças a Deus. Agora estamos dando feliz aniversário na live. Eu fiz aniversário semana passada. Verdade. Vamos ver o que mais aqui. Temos também a Suzana. Deus abençoe, Suzana. Sogrão tá aí, Moacir. Deus abençoe, papai, te amo, viu? Mês que vem tá aqui, se Deus quiser. Marley. Deus abençoe. A mãe também. Deus abençoe, Benção. dona Sandra. Deus te abençoe muito, Glória a querida. Deus. A Gi tá com a gente também. Deus abençoe, Gi. Sol Martins. Amém. Sol, Deus te abençoe, meu amor. São esses irmãos. Amém. Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe os que vão assistir mais tarde, amém? A Nadir, o Geraldo, a Elza, né? Toda a turma que assiste mais tarde, que depois fala, pastor, eu assisto mais tarde, né? Então, um beijo para vocês que vão nos acompanhar no YouTube, amém? Amo vocês de coração, tá? Deus abençoe muito. E temos pedido de oração, pastor? Hoje não. Tá? Não tem nenhum pedido específico, mas eu vou fazer uma oração por vocês que têm pedidos especiais. Já vou aproveitar também e orar, né, aqui na live pela Andréia que fez aniversário. Se tem mais alguém aniversariando aí, que Deus te abençoe muito. Se você precisa de uma bênção, um milagre na tua casa aí, coloca a mão na tua cabeça. Pela mãe também. Estende, né, as mãos em direção da sua família, abençoar os meus sogros também, que Deus os proteja, amém, meu pai, né, em nome de Jesus, e todos os nossos irmãos também mais idosos, que Deus continue dando saúde e graça para vocês, amém, que vocês são muito especiais. Senhor nosso Deus, na tua presença, Jesus, eu coloco diante de ti, Pai,
todas as vidas agora que têm pedidos especiais. Senhor, abençoe a cada casa, abre porta de emprego, entra com providência, entra com milagre. Senhor Jesus, entra, meu Pai eterno, com a provisão. Senhor, restaura os casamentos, restaura, meu Deus, o relacionamento dos pais, dos filhos, entre os irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também, Jesus querido, a vida da Andréia, que completou mais um ano de vida. Se tiver mais algum aniversariante também, que seja ricamente abençoado. Senhor, eu intercedo, Paizinho, pelos meus sogros, pelo meu pai, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos idosos, os irmãos que fazem parte do grupo da comorbidade também, que não estão podendo frequentar os cultos presenciais, que o Senhor os guarde, meu Deus, continue preservando a vida deles, para que logo eles estejam junto conosco, para celebrar, meu Deus querido, a nossa vitória. Que o Senhor abençoe cada vida agora, cobre cada vida com teu sangue e derrama a bênção sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe grandemente. E eu quero então passar, meus amados, como é que vai funcionar, né? A partir de agora, eu já expliquei, depois eu vou deixar escritinho para vocês no Facebook e no grupo também lá do WhatsApp. Nós vamos, a partir de agora, por enquanto, termos as lives às segundas-feiras, nesse mesmo horário. Por enquanto não muda, mas logo logo a gente vai estar só no presencial, tá bom? E aí como é que vai ser feito então? Quarta-feira. Quarta-feira nós teremos o nosso culto às 8 horas. Então aqui no Facebook não vai ter nada às 18h30, tá? Como nós não temos internet na igreja ainda, nos ajuda em oração para a gente colocar logo, né? Por enquanto nós não temos a internet. Assim que colocarmos, aí nós vamos ter cultos em tempo real. Por enquanto ainda não dá. Então nós vamos filmar o culto, nós vamos gravar o culto, e assim que a gente terminar lá o culto, porque depois que terminar o culto a gente ainda tem que fazer toda a limpeza e organização da igreja. Vindo para casa a gente vai abastecer o YouTube e o Facebook, por isso que eu peço, se inscreva, deixa a notificaçãozinha ali ligadinha aí no seu Facebook e no YouTube, assim que o vídeo sair vocês vão receber a notificação. Então pode ser que alguns vão só conseguir assistir o culto da quarta na quinta, mas não tem problema. O importante é que vocês assistam, tá bom? Isso é para quem não pode estar lá com a gente, porque os que podem estar lá conosco, em nome de Jesus, eu espero vocês na quarta-feira. Então nós vamos ter o nosso culto quarta-feira, vai acabar um pouquinho mais cedo, então o culto vai ser das 8 às 9 por enquanto, que a gente vai observar como é que vai ficar a organização, no mesmo esquema lá da sede. Você vai entrar no templo, vai higienizar as suas mãos, tem que estar de máscara, vai higienizar os teus pés. A gente já comprou as coisas, né? Estamos organizando a igreja. Amanhã nós vamos fazer uma faxina para deixar a igreja bem limpinha para você, amém? Para te receber bem na quarta-feira. Então você vai higienizar as suas mãos, os seus pés e você vai entrar. Entrando no templo, você vai se assentar, amém? E aí nós vamos pedir para que você não se levante mais. Como eu falei, não terá culto infantil. Então, as crianças que vão estar no culto já precisam ser orientadas que elas também não vão poder ficar andando pela igreja. Elas têm que se sentar, né, ocupar também uma cadeira, como todos os adultos, e vão ter que ficar ali até o final do culto. É uma horinha só, passa rapidinho, tá bom? Então, você vai se assentar e vai ficar bonitinho ali no seu lugar. Se precisar de alguma coisa, nós teremos uma diaconisa dentro da igreja. Amém? Mas a preferência é que você não saia do seu lugar, você continue ali bonitinho, porque o nosso salão é pequeno, então qualquer movimentação ali já fica muito próxima e a gente não pode ter aglomeração nenhuma, porque senão a igreja corre o risco de ser multada e nós precisamos obedecer. Por enquanto é o que nós temos e a gente vai obedecer. Logo, logo, se Deus quiser, vai liberar tudo isso e aí a gente vai poder ter aquela liberdade gostosa que a gente tem de chegar na igreja, abraçar os nossos irmãos, né, cumprimentar, pegar na mão. Por enquanto não pode, tá? Então não pode ter contato físico, não pode ter aproximação. Então você vai se sentar no seu lugar, vai cultuar ao Senhor, né, vai ser abençoado. Acabando o culto, você vai ser orientado na saída. É a mesma coisa, não vão poder sair todos de uma vez. Então aguarda a sua vez para você sair da igreja.
Amém? Infelizmente, a gente vai poder parar ali para conversar, para atender. Nesse momento, nós não podemos. Tanto é que a parte do fundo da igreja a gente não vai utilizar por enquanto. Eu até peço que quem puder levar a sua garrafinha de água é mais tranquilo para você ficar mais confortável. Aí você já senta ali, já senta com as suas coisinhas, amém? Mas, do contrário, nós estamos ali para te servir, tá? Mas, é assim, vamos procurar manter tudo em ordem, tudo bonitinho, pra gente já partir pro culto da segunda-feira e, em nome de Jesus, logo também pra escola bíblica. Então, por enquanto, segunda-feira e a nossa escola bíblica continua tudo online. Aí, conforme for liberando as coisas, eu vou avisando vocês, amém? Então, peço mesmo que vocês estejam lá quarta, às 8 horas, que vai ser muito bom a gente se encontrar de novo lá na nossa igrejinha azul. Amém? E quem não conhece, depois vai assistir nas transmissões e vai ver um pouquinho da nossa amada igreja. Então, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada, vitoriosa, primavera chegando, glória a Deus, né? Estação das flores, orar a Deus para que venha a quantidade de chuva que a gente precisa, né? Nem mais e nem menos, para poder limpar o nosso ar, encher os nossos rios e trazer a vida de volta, né? Porque esses dias foram muito difíceis para nós e para acabar com todo esse fogo, né? Toda essa fumaça no ar, para que a gente tenha qualidade. Amém? Então, que Deus guarde vocês, que a graça do Senhor esteja sobre vocês e eu espero vocês na quarta-feira, em nome de Jesus. Que grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E não esqueça que amanhã tem culto online na sede, então quem não puder estar presente lá, vamos acompanhar os cultos da nossa casa, amém? Deus abençoe vocês, meus amados. E os idosos sem comorbidades estão liberados para participar também, tá? Não é só as crianças, não, tá bom? E os outros irmãos, qualquer dúvida, me chama que a gente conversa. E para atendimento, meus queridos, vocês têm meu número, pode chamar, mesmo que a gente não consiga se falar lá na igreja, a gente consegue se conversar pelo WhatsApp, tá? Que Deus guarde cada um de vocês. Fiquem com Deus.